Retratos da Vila de São Salvador em meio às lutas pela independência da pátria, que estão guardadas no Arquivo Público Municipal, junto da memória do que viria a ser Campos dos Goytacazes. Interessante é fazer com que todo campista pense como o campo está inserido no contexto que a gente fala de uma história nacional, mas que é também história portuguesa, né? Campos tem a sua importância e a forma como recebe essa comunicação. A gente tem que pensar que nesse momento não éramos cidade, éramos Vila de São Salvador da Paraíba do Sul, e que uma das condições colocadas por essa vila para aderir à causa da independência é justamente ser alçada à categoria de cidade. Essa elevação só chega em 1835. E assim como o Brasil tornava-se independente de Portugal, Campos também ambicionava tornar-se independente do Espírito Santo. Campos pertencia à comarca e ouvidoria do Espírito Santo, e uma das condições que esses homens bons colocaram para aderir à causa da independência foi justamente ter a sua independência, o estabelecimento de uma comarca reconhecido e a criação da cidade, que chega em 1835. O prédio também abriga o jornal Monitor Campista, que noticiou os primeiros 100 anos do Brasil independente. O Monitor Campista, eu sempre digo que ele é testemunho da imprensa no Brasil, né? Da história do Brasil e da imprensa brasileira. Às vezes a gente pensa muito em Campos, na história regional, mas o Monitor ele tem essa expressão nacional. E o Monitor traz para a gente, em 1922, já que em 1822 ele ainda não existia, justamente os festejos pelo centenário da independência. A gente tem que estar à altura nesse bicentenário porque os 100 anos foram bem comemorados ao longo de vários dias, com programação espalhada por vários lugares, desde lugares públicos como o Trianon, né, o antigo Trianon, mas também as instituições maçônicas, as escolas militares, as escolas que foram desfilar para mostrar, né, a importância do 7 de setembro, como até hoje acontece. Então, foram programações culturais, políticas, em toda a cidade, mostrando justamente que 100 anos depois, aquela independência ainda era muito comemorada no centenário. Chama a atenção na manchete a forma com que o noticiário campista da época usa a imagem de um índio rompendo correntes para representar a Revolução Brasileira. 100 anos depois, falava-se da independência do Brasil como o romper de grilhões, né? Finalmente a liberdade chegando para o elemento nacional. E esse elemento nacional, acho que o Monitor foi brilhante nisso, ele é retratado justamente como o indígena. Então, é esse indígena rompendo com as algemas do seu passado, com o aprisionamento. É uma alusão à prisão que era considerada, né, a relação entre Brasil e Portugal e que a independência trazia, portanto, os ares de liberdade. Aqui em 22, muito interessante, em 1922, comemorado já com uma figura do progresso, da ordem e progresso, justamente da República, porque a gente tem a comemoração do bicentenário da independência do Império, mas já no período republicano, e há toda uma crítica da República ao estabelecimento desse Império também. A correspondência da independência chegou a Campos com 8 dias de atraso, em 15 de setembro de 1822. Mas já em 31 de agosto daquele ano, os vereadores da época fizeram uma representação a Dom Pedro I, com um manifesto oficial de adesão da vila à causa da independência. A Praça São Salvador contou com uma série de festejos pela emancipação da pátria. O solar do Visconde de Araruama, datado do fim do século XVIII, testemunhou todo esse marco histórico. Aqui no Salão Nobre se comemorou muito a independência e também acompanharam os festejos da época, não é isso? Isso. Na época da independência, essa residência era a casa do tio do Visconde de Araruama, José Caetano Coutinho. E depois o Visconde de Araruama acaba herdando. Esse é o Salão Nobre, onde os vereadores irão se retirar da antiga casa de Câmara e Cadeia e virão aqui para o museu. O museu também vai ser a segunda Câmara Municipal da época da Vila de São Salvador. Os campistas não só comemoraram a independência, como eles participaram de todo o processo da independência. É interessante a gente falar dessa fase anterior à independência, porque aqui de Campos saiu diversas assinaturas contribuindo para o Dia do Fico. Então, Dom Pedro recebeu essas assinaturas dos campistas, observando que queria realmente um monarca aqui, né?
que o Brasil fosse independente. E o museu, ele acabou vivenciando, o prédio hoje, sede do museu, acabou vivenciando todo esse período, desde a época do tio do Visconde de Araruama até se tornar Câmara Municipal. O Museu Histórico de Campos, que já foi sede da Prefeitura e Câmara Municipal, guarda relíquias do período de guerra pela independência. A gente aqui no museu temos desde o período colonial até o Império. Então, na nossa coleção de moedas, a gente pode perceber que o rostinho de Dom João, ele vai até 1823. Permanece a moeda de Dom João. A primeira moeda de Dom Pedro é somente em 1824. Aqui a gente percebe na iconografia o brasão do Império Português ainda. E já em 1824 a gente já percebe outras imagens nas moedas que representam o Brasil, com Dom Pedro I. Antes daqui, onde hoje está um chafariz belga, ficava a Câmara Municipal, que recebeu a Declaração de Independência, que provavelmente ficou guardada nesta arca, que possui cerca de 300 anos e é o objeto mais antigo do museu. Temos aqui no Museu Histórico de Campos a arca de estilo colonial que veio da primeira Câmara Municipal, que ficava localizada na Praça das Quatro Jornadas, onde está o chafariz. Nessa arca vocês podem perceber que ela possui 4 fechaduras, tá? E ela é de estilo colonial, ela está deteriorada, mas segundo os memorialistas, aqui se guardava a chave de ouro da então cidade de Campos dos Goytacazes e coisas dignas de serem mostradas no museu. Na época colonial, quando Campos era vila, nessa arca se guardavam os impostos e documentos da Câmara. Esses são alguns dos tesouros que ficavam na arca. Todo o registro oficial que chegava da corte, eles estão justamente aqui registrados nesses livros que são oriundos da Câmara Municipal de Campos, abrigados aqui no Arquivo Público Municipal e que contam, portanto, a história dessa independência nessa vila de São Salvador, porque é muito interessante a gente pensar, você tem a corte, o Rio de Janeiro, a celebração dessa independência, fala-se muito de São Paulo, mas como que essa notícia chegou à então Vila de São Salvador, a gente tem justamente aqui. Essa notícia ela vem por um mensageiro uma semana depois, ela chega aqui em 15 de setembro, um mensageiro que veio a cavalo e que chega então com a correspondência informando do feito da independência, né, da declaração formal da independência, em 15 de setembro, uma semana depois. Apenas mais uma semana depois, no dia 21 de setembro, a Câmara envia comunicação ao Rio de Janeiro, confirmando e aderindo a essa causa da independência. Tanto é que no mês de outubro a Câmara Municipal se responsabiliza por colher assinatura entre os chamados homens bons, vejam só, ou seja, aqueles homens que decidiam o futuro da vila, justificando e aderindo, confirmando, melhor dizendo, a importância da independência do Brasil. Os registros de 200 anos ainda deixam claro que no período o povo campista também lutava pela própria independência do Espírito Santo e ainda almejava ser capital do estado. Muito interessante que ao longo da história de Campos, são vários os momentos, até muito recentemente o período militar, em que Campos lutava para ser capital do estado. Quando percebeu que ali, meados do século, não conseguiria ser capital, pleiteou inclusive formar um estado inseparado, aderindo ali, juntando o sul do Espírito Santo. Então perceba, é uma região de dinamismo político e que quer ter protagonismo nesse Brasil que está nascendo. O protagonismo para Campos não deveria ser só do Rio de Janeiro ou de Niterói, que se tornou capital, mas também dessa região. Não é somente o maior município do interior fluminense, é um município com muita expressão política nacional, principalmente nesse eixo Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil.